Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, dentro de casa, protegidos, ou seguindo todas as orientações aí que os médicos recomendam a nós para salvar as nossas vidas e salvar a vida de todos que nos cercam e são nossos próximos. Então, meu nome é Lucas Nevado Pereira de Toledo e eu fui convidado pelo pessoal do Projove, né, da organização do Projeto Rumo, a conversar com vocês e falar um pouquinho sobre o curso de engenharia, e sobre como é o mercado de trabalho para um engenheiro ou para uma engenheira, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo minha tela. E assim como eu falei, a ideia é a gente falar um pouquinho do curso de engenharia. Antes de mais nada, eu queria só me apresentar rapidamente. Eu tirei algumas partes aqui do meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar e me adicionar por lá também. Mas eu sou formado em engenharia elétrica pela FEI, pelo Centro Universitário da FEI, em São Bernardo, que é uma das melhores faculdades aqui de engenharia do Brasil. É uma faculdade particular, tá? Eu fiz um curso de 5 anos, tá? Eu comecei no período diurno. Diurno eram 5 anos de curso e no noturno eram 6 anos de curso. Então, essa é a média entre 5 ou 6 anos de curso para um curso de engenharia. Isso se você não reprovar e não pegar nenhuma DP, né? Isso passando direto, tá bom? Eu tive a oportunidade, durante esses 6 anos, 5 anos, na verdade, de cursar um ano de engenharia nos Estados Unidos, porque eu participei de um programa do governo federal brasileiro e tive a oportunidade de cursar engenharia elétrica no Colorado State University, nos Estados Unidos, no estado do Colorado. E aí retomei para o Brasil e me formei como engenheiro eletricista em dezembro de 2017. Hoje eu estou cursando um MBA, que é como se fosse uma pós-graduação em administração, e o meu foco é na gestão comercial, porque hoje eu atuo na área comercial dentro da Siemens. A Siemens provavelmente vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, é uma multinacional alemã que trabalha aí no ramo de tecnologia, energia e também no ramo para equipamentos médicos. O meu foco é na indústria e eu trabalho com digitalização e indústria 4.0. Então, eu comercializo softwares para a indústria. Já trabalhei também em outras empresas, trabalhei na Rockwell Automation, que é uma empresa também de engenharia focada em automação industrial, né? Então, equipamentos, hardwares para fazer a automação do seu chão de fábrica. Fui estagiário na Rockwell também. Antes disso, fui estagiário em outra empresa de engenharia, que é a ABB, que é uma empresa mais focada em energia, e esse é um pouquinho do meu histórico profissional, tá? Experiência de voluntariado tem algumas, idioma, falo português, inglês fluente e espanhol. Legal? Bom, pulando agora um pouquinho já, entrando no tema de engenharia. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a definição de engenharia, e isso vai ajudar muito a gente a escolha em si e a entender um pouco mais o que é esse curso de forma geral. Então, a definição de engenharia é a capacidade de aplicar os conhecimentos científicos de forma prática a fim de produzir novas utilidades. O que eu costumo falar é que a engenharia é a arte de você resolver problemas. Como? Aplicando os conhecimentos já adquiridos e trazendo novas ideias para solucionar esses problemas. Então, até coloco aqui um exemplo, o engenheiro ele encontra um problema, então isso é uma parte já importante já do curso e do engenheiro, que é encontrar o problema. Isso muitas vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar, né? E a ideia é que o engenheiro consiga enxergar o problema. Trazer uma solução, viabilizá-la, coordená-la e, enfim, trazer um resultado factível para aquele problema, tá? E isso como que ele faz? O engenheiro ele é treinado, na verdade, para entender e solucionar problemas. E a sua capacidade de raciocínio lógico e analítico é muito bem-vinda, né? E não só para empresas de engenharia, tá? Todas essas capacidades, aprendizados de raciocínio lógico e analítico que um engenheiro adquire
no seu curso e nas suas experiências, são também muito bem-vindas no mercado financeiro. Hoje, cada vez mais, empresas no mercado financeiro, como bancos, por exemplo, estão buscando engenheiros devido a essa capacidade de resolução de problemas. E também grandes empresas, claro, de engenharia, startups, gestão pública, tá? Um outro ramo que acaba atuando, consultorias e estratégias, tá? Então, para resumir, o que eu gosto de falar é que a engenharia é basicamente a arte de engenhar, né? Ou seja, pensar e desenvolver soluções baseadas em conhecimentos pré-existentes e até mesmo o desenvolvimento de novas tecnologias. A ideia é que o curso de engenharia, né, ajude a formar esse engenheiro, ofereça ao aluno um conhecimento amplo em diversas áreas. E até por isso mesmo, a ideia do curso, por ser muito ampla, existem várias especializações e vários cursos que dizem respeito à engenharia. É claro e evidente, né, que o profissional acaba, como eu disse, se especializando em uma desses segmentos. Mas todo o conteúdo adquirido propicia ao engenheiro uma visão mais abrangente e importante no exercício profissional. Então, essa é a ideia. Todo engenheiro tem essa bagagem em comum que vai te auxiliar na resolução de problemas, no desenvolvimento de novas tecnologias. E, claro, no desenvolvimento e crescimento da empresa na qual você faz parte. Falando um pouquinho já e entrando no tema do curso de engenharia, muito ligado ao que eu falei, a engenharia é muito ampla. E por isso, a gente traz e divide ela em vários subsegmentos, né? Que são as especializações dentro do termo engenharia, né? Cada curso desses se encarrega, na verdade, de uma área do conhecimento humano. E aí, por isso que eu falei, é muito amplo. Só que a gente acaba dividindo. No próprio curso de engenharia mesmo, quando você inicia o curso, nós temos um primeiro ano que é um primeiro ano padrão, né, para todos vão seguir aquela base de estudo em comum, independente da engenharia que você seleciona, mas depois cada um entra nesse ramo de especialização, porque são áreas do conhecimento humano, ou seja, cada uma delas tem os seus problemas específicos, e aí por isso você acaba se aprofundando nelas para conseguir resolver esses problemas específicos no seu dia a dia, no seu cotidiano dentro da empresa. É claro, e um outro ponto importante a se comentar aqui, que até mesmo pelo fato do curso ter um ano em comum, esses outros cursos têm outras características em comum, que são os traços como a melhoria na qualidade de vida, não só da sociedade atual, mas também pensando nas próximas gerações. Então, isso que eu acabo falando é importante, e eu acho que esse ponto que eu comentei de a engenharia tem em comum entre todas elas a melhoria na qualidade de vida, é algo muito importante. Por quê? Porque eu acho que antes mesmo de você selecionar qual curso você quer fazer, a gente não está nem falando aqui de engenharia, você deve se perguntar o porquê. E se você já selecionou, por exemplo, quero engenharia, se pergunte primeiro por que você escolheu engenharia e por que você escolheria uma dessas engenharias que eu coloquei aqui. Tá? Isso é muito importante para você ter a certeza e você estar alinhado o seu propósito com o propósito do curso. O curso é só um meio de você chegar ao seu propósito final, ao seu propósito principal. Então, é muito importante você se perguntar o seu porquê e depois o porquê que você está escolhendo uma dessas engenharias, por exemplo. Eu coloquei algumas aqui, tá? Só para trazer uma ideia para vocês, mas a gente sabe que é muito amplo. Tem muito mais, tem outros cursos de engenharia, como por exemplo engenharia genética, que não estão aqui. A gente muitas vezes atrela a engenharia a ciências humanas, desculpa, a ciências exatas. Mas o que a gente anda percebendo é que também está ligado muito às ciências biológicas e humanas, por exemplo, que é no caso da engenharia genética, né? Esse é um exemplo que está muito ligado ao quê? À biologia. Então, não está ligado estritamente a ciências exatas. Então, isso é importante falar para vocês, porque, como eu falei antes, todos os ramos do ser humano, todos os ramos que envolvem a vida humana, têm problemas.
e o engenheiro consegue entrar em todas essas áreas para trazer resolução desses problemas, tá bom? Eu queria trazer só alguns ingredientes típicos também da engenharia, no contexto de engenharia, para vocês já também se encontrarem, entenderem um pouquinho mais e verem se vocês têm um certo perfil. Eu não gosto de falar que tem um perfil para engenharia, mas tem características que são importantes dentro da engenharia. E aí, como eu disse, né, o uso de cálculos matemáticos, isso é extremamente importante, gostar de resolver problemas, praticidade, então você ser uma pessoa prática, ou seja, que faz, que torna real, né, algo. Ou seja, existe um problema, você vai lá e resolve ele. Você não perde tempo, você vai e resolve. Então, essa é a questão da praticidade. Trazer também um conjunto de conhecimento científico e, principalmente, uma coisa que eu gosto muito, que é a curiosidade e busca por inovações. E eu falo inovação, a gente atrela de novo com, às vezes, com tecnologia, com realidade virtual, com equipamentos, mas a inovação é a inovação até mesmo do pensamento. Eu acho que esse é o grande diferencial do engenheiro, é a inovação no pensamento, a inovação em trazer soluções diferentes do que nós já estamos acostumados a encontrar. Então, baseado no nosso conhecimento, a gente trazer novas soluções. Então, aqui, de novo, eu trouxe algumas das engenharias. Existem outras, como engenharia de petróleo também, que eu não comentei aqui, mas que são tão importantes como, só não coloquei por uma questão de espaço aqui visual no slide, tá bom? Mas eu acho que vale muito a pena vocês observarem isso, né? E estudarem um pouquinho mais sobre essas engenharias para definir exatamente qual curso vocês querem fazer, tá bom? Indo para o lado agora, o curso de engenharia. Eu comento que existem sim uma base e muito voltada à matemática, à física. Então, se você já tem essa aptidão, se você gosta de matemática e física, e você gosta de principalmente resolução de problemas, a engenharia pode ser um curso para você, né? Eu acho que, de novo, trazendo alguns traços ali que são bem-vindos numa pessoa que visa e pensa em estudar engenharia, como eu disse antes, é atração pelas ciências exatas, como matemática e física, uma personalidade prática, como eu comentei antes, criatividade e senso de empreendedorismo. Então, você ter essa vontade de empreender, você ter essa vontade. E eu falo, a gente fala muito hoje, atrela muito empreendedorismo a você ter seu próprio negócio. Mas, pessoal, não é. Empreendedorismo não é só isso. Empreendedorismo é você empreender dentro da sua empresa, mesmo que a empresa não seja sua. Eu falo, eu sou um empreendedor dentro da minha empresa, porque eu acredito que aquela empresa é uma empresa que é minha sim. Eu tenho esse sentimento de pertencer àquela empresa. Então, eu sempre busco empreender com novas ideias, empreender em novos modelos de negócios, para a gente crescer como empresa, como pessoa e como empresa. Então, empreendedorismo sim existe também dentro das empresas que vocês fazem parte, né? Então, criatividade, empreendedorismo, muito importante. Gostar dessas, buscar inovações, organização e disciplina. E aí a gente já começa, queria até puxar um pouquinho para o curso de engenharia mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. E só trazendo esse último ponto é a questão da liderança e comunicação. Ter essas habilidades também são muito bem-vindas. Pensando no curso, normalmente, como eu disse para vocês antes, pessoal, o primeiro ano é básico, tá? Básico em que sentido? Todas as engenharias, independente de qual você vai cursar, vai ter uma mesma base curricular ali, que normalmente é cálculo, diferencial 1, você vai ter uma física 1, você vai ter alguns laboratórios, uma noção básica de computação, noção básica de elétrica, noção básica de mecânica, química. Você vai ter que ter essas funções, esse currículo básico, independente da sua engenharia, e você vai, no primeiro ano, estudar somente isso. Então, de novo, aí ali eles vão exercitar muito nesse primeiro ano de estudo seu, muito o lado lógico, de raciocínio lógico e analítico do engenheiro. Para que isso? Para que quando você escolha, depois defina, baseado muito naquilo que eu já falei para vocês, aquela dica. Pessoal, escolham baseado no seu propósito, pensem no seu propósito e vejam qual as engenharias vai trazer
e vai te ajudar, né, vai ser um meio de locomoção até você atingir esse objetivo, que seja ajudar a sociedade a ter, por exemplo, água limpa. Então, que tipo de engenheiro pode fazer isso? Um engenheiro químico pode trabalhar dessa forma, um engenheiro eletricista pode trabalhar de alguma forma, desenvolvendo algum equipamento para você trazer água limpa para todos. Enfim, estou trazendo esse exemplo, mas a ideia é você sempre estar alinhado muito ao seu propósito. Aí você depois entra numa base curricular em que você vai dividir, né, seus amigos que normalmente você faz no primeiro ano, cada um indo para a sua engenharia específica. E aí, dentro dessa engenharia, você vai ter os cursos, algumas matérias que dizem respeito às outras engenharias também, mas o foco maior, o foco, né, principal vai ser na engenharia que você escolheu. Trago meu exemplo, eu já fiz engenharia elétrica. Quando eu passei para o segundo ano de universidade, de faculdade, eu comecei a cursar matérias de eletrônica, né, você fazer os circuitos eletrônicos, mais matérias de computação, porque também dentro da elétrica tem a especialização em computação, matérias de conversão de energia, matérias de dispositivos eletrônicos e transformadores de energia, geração de energia. Dentro da parte mais civil também, você dimensionar a quantidade de lâmpadas e iluminação dentro de um galpão industrial, enfim, entra um pouco mais no detalhe ali do seu curso. E aí você vai até o fim seguindo nesse curso, nessa especialização que você vai definir. E aí sim você vai ter, claro, um foco muito maior no seu curso, né? No meu caso, a elétrica. E uma coisa que eu queria trazer de muito importante é como você vê que você pode se destacar num curso de engenharia. Você já parou para pensar? Bom, eu poderia deixar um tempinho para vocês, mas eu já vou responder. Eu acho que alguns pontos principais aqui que eu separei para vocês são: na faculdade, você tem que buscar manter os estudos em dia. Pessoal, uma coisa eu acho muito importante: se você tem uma lição de casa, uma tarefa de casa, um trabalho, se você faz aquele trabalho em dia, você, antes da prova, você não precisa estudar para a prova, porque você já está fazendo, já está estudando aos poucos. E sua mente, sua cabeça já está absorvendo todo esse conhecimento. Se você deixa seus projetos e as tarefas mais para frente, e deixa para fazer, vai passando o tempo, você não resolve, não faz esses exercícios, você vai chegar um dia antes da prova, você vai passar um tempo desnecessário, nervoso, ansioso, estudando, na verdade, decorando toda a matéria, e depois você não vai ter aprendido nada. E eu não estou falando isso baseado em nada, tá? Eu estou falando isso baseado na minha experiência, porque eu já fiz isso. E eu falo, é um erro. Por quê? Porque eu deixei algumas matérias, né? Algumas que normalmente às vezes a gente não gosta de todas as matérias, mas algumas que eu não gostava, eu acabei não estudando, não me preparei, não fazia os exercícios nem os trabalhos, deixava sempre para a última hora. Na última hora, eu pegava ali 2, 3 horas, 4 horas antes da prova, ficava super ansioso, ficava super preocupado, decorava tudo, tinha que ficar memorizando tudo, sendo que e depois muitas vezes eu poderia até ir bem ou mal, mas no minuto seguinte após a prova eu já não me lembrava de mais nada, não aprendi nada. Pessoal, o que você está fazendo com a sua vida e com sua faculdade nesse sentido? Se você paga a faculdade, você está jogando seu dinheiro fora. E se você não paga, você está perdendo o seu tempo de vida. Por quê? Esses conhecimentos, você pode falar, mas a gente não vê o conhecimento que a gente aprende na escola ou na faculdade depois na prática, no mercado de trabalho. Pessoal, você usa sim. Eu não falo que você vai pegar e resolver uma equação no seu dia a dia. Pode ser que sim, mas eu tenho certeza que, mesmo para mim, eu pego o meu exemplo, os meus conhecimentos que eu adquiri na faculdade hoje me ajudam muito no meu discurso comercial a identificar os problemas dos meus clientes e auxiliá-los da melhor forma possível, me tornando uma pessoa, um cara da área comercial diferenciada de outros, tá? Então isso é muito importante. Todo conhecimento é bem visto e você está investindo ali. Se você está escolhendo fazer engenharia e um curso, não precisa ser investimento em dinheiro, mas você está investindo em seu tempo, que é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Então aproveita seu tempo, façam as tarefas,
nos prazos, você vai estar aprendendo. Você parece que não, mas você vai estar aprendendo. E muitas vezes, se você fizer certinho, você não precisa nem estudar antes da prova. Então, manter os estudos em dias é um ponto principal. Junto com isso, aliado a isso, administrar a rotina. Então, assim, eu sei que a engenharia é muito maçante, tá? É um curso muito maçante que você acaba tendo uma grade muitas vezes integral e que o seu tempo para estudo fica até reduzido. Então você tem que administrar a sua rotina. Não fiquem se matando de estudar. Vocês precisam também, por isso que é importante, a palavra que eu falei é administrar a rotina. Vocês têm que fazer as coisas pessoais de vocês. Vocês têm que sair, vocês têm que se divertir e vocês têm que estudar. Entendo isso. E muitas vezes, ó, trabalhar também. Eu passei por isso. Eu trabalhei, eu comecei desde cedo na faculdade a fazer estágio. Tiveram momentos em que eu estudava de manhã e trabalhava das 2 às 8. Depois eu invertia, eu trabalhava de manhã e depois ficava estudando até de noite. Pessoal, é administração de tempo. Vocês têm que aprender isso. Isso é muito importante, tá? Participar de atividades extracurriculares, isso é muito importante. Então, eu vi que algumas pessoas também já tinham me perguntado sobre especialização. Sim, é importante você sempre buscar cursos, buscar conhecimento além da faculdade. E é importante, você pode trazer esses conhecimentos que você adquiriu para dentro da faculdade, para uma discussão em grupo, para uma discussão junto com o seu professor. E isso ajuda muito você a correlacionar os problemas, então, as equações que você está vendo, tudo, aquele problema que você está aprendendo na faculdade, você pode relacionar com a vida real, que aí é a praticidade. Como eu te disse, na faculdade você vai ver muito, vamos resolver uma equação aqui, que é uma integral, tá bom? A gente vai resolver a integral. Você pode pensar assim, putz, esse negócio é chato, esse negócio não tem sentido, eu nunca vou fazer isso na minha vida real, né, no meu trabalho. Pessoal, isso daqui é só para você ter esse conhecimento e você conseguir relacionar essa equação, que seja aquele aprendizado lógico ali que você está aprendendo, na vida real, tá? Então você saber como você resolve as coisas, essa é importante, a importância, tá? Depois, alguns outros pontos, né, de como se destacar, construir esse bom currículo. Como você constrói um bom currículo? Você desempenhando bem na faculdade, você tendo essas atividades extracurriculares, você buscando uma segunda língua para falar. Isso é importantíssimo, tá? Esse é um ponto muito importante que eu falo para vocês, um diferencial muito grande. Na verdade, isso está deixando de ser um diferencial, tá, pessoal? Isso está virando algo, um pré-requisito. É um pré-requisito. Quem não fala uma segunda língua, vá atrás, busca. Você consegue aprender, mesmo que seja sozinho. Ou veja os seus filmes no Netflix em inglês, com alguma legenda. Se você sabe básico de inglês, coloca a legenda em inglês para você exercitar. Se não, tenta associar sempre o que você está escutando com o que você está lendo em português mesmo, para você começar a identificar algumas palavras. É muito importante você ter uma segunda língua, tá? Isso é um ponto que muitas empresas acabam buscando nos candidatos que eles estão contratando. Então, eu trouxe aqui um pouquinho a visão geral do curso de engenharia para vocês, tá? E aí agora eu queria trazer também, focar nossa conversa aqui na carreira do engenheiro. Quando a gente fala primeiro no mercado de trabalho, né, e os vários tipos de engenharia são muito promissores. Ainda são muito promissores. Precisamos de engenheiro. Sempre vai precisar de engenheiro porque, de novo, engenharia está muito relacionada ao problema. Então, sempre que tivermos problemas, teremos engenheiros. Então, todas as engenharias ainda são muito promissoras. E justamente pelo caráter prático e útil das soluções desse profissional. A carreira não perde o seu reconhecimento, tá? E permanece como uma das mais procuradas aí pelos estudantes do ensino superior. Isso ainda é um fato. Um ponto importante que eu acho legal falar é que com o desenvolvimento das novas tecnologias, e o avanço das descobertas aí digitais, outros campos da engenharia vão surgindo e crescendo cada vez mais, como é o caso de controle e automação, engenharia de software, engenharia de telecomunicações, engenharia genética, tudo isso que você consegue encontrar muita tecnologia e muitos avanços tecnológicos são grandes oportunidades para o engenheiro. Porque, como eu disse, o engenheiro ele vai pegar um conhecimento teórico e aplicá-lo numa prática, tá? Então
ele tem essa capacidade para resolver os problemas. Uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes as pessoas se perguntam é: você se forma em engenharia, você só tem possibilidade de trabalhar como engenheiro? Isso é legal, pessoal. Como eu já falei antes, muitos bancos, muitas empresas do mercado financeiro, por exemplo, estão buscando engenheiros. Eu mesmo, na minha faculdade, eu me lembro que vários amigos meus foram contratados pelo Banco Itaú, por exemplo. Porque o Itaú estava buscando pessoas que têm capacidade de raciocínio lógico, rápido, intuitivo e trazer soluções inovadoras para os seus processos. E, de novo, uma solução inovadora está relacionada a, talvez, uma resolução de um problema dentro do processo, dentro da empresa, tá? De uma empresa. Então, você ter essa capacidade de observação, ponto importante, observação, você observar, entender o meio que você tem inserido e identificar o problema, tá? Isso parece ser fácil, mas muita gente não consegue nem identificar o problema. Então, se você tem a capacidade de observar, identificar o problema e aí sim pensar numa solução para ele, legal, você está apto a trabalhar em qualquer empresa. E não necessariamente como engenheiro. Você pode trabalhar como engenheiro mesmo, você pode trabalhar na diretoria, você pode trabalhar numa consultoria, supervisão, enfim, e diversas outras áreas também, tá? Em relação também agora trazendo um pouco do ambiente de trabalho. Estou trazendo uma visão mais ampla porque, como eu falei antes, existem muitas engenharias, né? Muitas engenharias. Então, cada uma tem sua característica individual. Vou trazer um exemplo, né? A engenharia civil. Engenharia civil, muitas vezes, o engenheiro civil pode trabalhar numa obra, tá? E quais são os problemas ali que ele tem? Desde o início. No início da obra, ele tem que saber o terreno que está. O terreno que vai ser construído. Se é um terreno muito rochoso, se é um terreno, por exemplo, se você pega lá em Santos, que eles, como por ser uma praia, por ser um terreno no litoral, você tem que ter algumas considerações específicas na hora de você construir um prédio, porque senão seu prédio, dependendo ali do terreno, ele pode cair, né? Se ele for um determinado tipo de solo ali que não seja firme o suficiente para a construção do concreto. Então você tem que saber exatamente algumas características e saber como você vai resolver esses problemas. Né? Então no civil você vai estar num ambiente mais externo, um ambiente coordenando uma obra, gerenciando pessoas ali que são os pedreiros, as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas envolvidas numa obra. Tá? Então, esse é um dos pontos principais ali, uma das características na engenharia civil. Outros também, você pode trabalhar dentro de um escritório, fazendo desenvolvimento de hardwares, por exemplo, eletrônicos, ou pode estar também trabalhando dentro de escritório, mas você com outras funções, não só voltadas a desenvolvimento de produto, mas sim resolução de problemas. Quando eu falo muito, eu falo bastante de resolução de problemas, por quê? Porque normalmente os engenheiros acabam sim assumindo lideranças, porque o engenheiro tem essa capacidade de identificar o problema. Eu mesmo sou da área comercial, trabalho com vendas, né, dentro de uma empresa de engenharia. Então, o meu ambiente é um ambiente muito dinâmico. Isso que eu acho legal da engenharia, por quê? Porque os problemas, na verdade, da sociedade como um todo, mudam todos os dias. A gente não encontra os mesmos problemas de um dia para o outro. A gente encontra problemas diferentes. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, encontramos problemas diferentes. Então, por isso que o engenheiro ele tem essa capacidade de resolução de problemas e isso ajuda muito no seu, na sua, na sua atuação ampla dentro do mercado, dentro de uma empresa. Tá? Então, muitas vezes, os engenheiros acabam se tornando grandes líderes dentro das empresas. Em relação um pouquinho também ao ambiente de trabalho, os engenheiros a gente pode falar de certa forma que estão voltados ali para a indústria, mas como eu disse, não é somente voltado à indústria, né? O engenheiro pode atuar, como eu disse, num ramo de pesquisa e desenvolvimento, né, desenvolvimento de novas tecnologias, empresas de inteligência, de mercado, inteligência, de desenvolvimento
de novas tecnologias, no gerenciamento de projetos, como eu disse, então essa visão ampla que o engenheiro acaba tendo ajuda muito também no gerenciamento de projetos e também diversos outros ramos, que seja de administração, que seja no mercado financeiro, em bancos, enfim. O engenheiro, sim, ele é uma pessoa apta a atuar em diversos ramos de uma empresa. Eu queria trazer agora alguns diferenciais do profissional. Então, o profissional de engenharia, ele é uma pessoa curiosa, que se pergunta por que as coisas são como são. E esse pensamento curioso, né, e de perguntar, faz com que nós identificamos, observamos os problemas, encontramos os problemas e resolvemos os problemas. Essa é a segunda característica. Então, você pegar algo que parece impossível de resolver e você conseguir organizá-lo e resolver o problema. Então, acho que isso é uma das características muito importantes do engenheiro. E, pessoal, engenheiro, a gente fala que me parece muito uma área técnica, mas não é necessariamente. E por isso mesmo que nós precisamos ter o quê? Comunicação. O engenheiro, ele é comunicativo, ele se comunica, porque só por meio da comunicação que a gente identifica realmente quais são os problemas. Né? É só dessa forma que a gente consegue identificar os reais problemas da nossa sociedade, os reais problemas dentro da nossa empresa. Então, você conseguir trabalhar em equipe, até mesmo porque, como eu disse, engenheiros são grandes líderes, você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa saber gerenciar os seus projetos, gerenciar seu tempo. Então, eu trouxe aqui algumas características e, principalmente, só para encerrar, eu sou engenheiro porque problemas precisam ser resolvidos. Então, sempre que há um problema, eu até queria deixar de compartilhar aqui minha tela com vocês, né? E eu olhar para vocês um pouquinho. Em tudo que há um problema, um engenheiro é necessário para ajudar a resolver esse problema. Eu não entrei no detalhe aqui, claro, das engenharias em si, do curso de cada engenharia, como que segue cada engenharia, mas vocês podem ter certeza que um engenheiro químico, ele tem sim a capacidade de atuar como um engenheiro eletricista. Claro, ele vai ter que estudar, vai ter que adquirir alguns conhecimentos que ele não viu na faculdade, e aí se ele quer entrar, por exemplo, numa área técnica, ele vai precisar disso sim, mas o engenheiro é formado para ter uma capacidade de aprendizado rápida, uma capacidade de você entender as coisas de forma muito rápida e prática. Então, sim, você consegue mudar de área sem problemas nenhum. Você só vai ter que buscar outros conhecimentos teóricos para ter um embasamento maior para o seu trabalho. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa trajetória que eu compartilhei do engenheiro com vocês. E eu vou entrar agora numa segunda sessão, que é de perguntas e respostas. Vou tentar buscar responder ali, separei aqui uns 10 minutos para responder as principais dúvidas de vocês quanto ao curso de engenharia, tá bom? Então aguardem aí que eu já vou buscar as perguntas e respondo vocês. Bom, pessoal, voltamos aqui agora com a nossa sessão de perguntas e respostas que vocês nos enviaram antes, e eu vou ter o maior prazer aqui de responder. A primeira delas foi: existem outros caminhos pós-engenharia? Por exemplo, uma pessoa formada em engenharia mecânica tem capacidade de exercer uma engenharia civil com facilidade? Assim como eu falei durante a apresentação, temos sim, né, o engenheiro ele tem uma capacidade já de aprendizagem rápida, de raciocínio lógico, então a base curricular em todas as engenharias acaba sendo a mesma. É claro que se hoje eu, engenheiro eletricista, deixo de exercer a minha atividade como engenheiro eletricista e queira atuar como engenheiro mecânico, né? Então, a gente falando de áreas técnicas, eu vou ter que me especializar na mecânica, eu preciso entender os conceitos mecânicos, porque eu aprendi um básico, o que vai me ajudar muito, mas o meu foco principal, meu estudo principal, minha base principal é a área elétrica. Então, sim, eu vou ter que estudar a parte mecânica para eu atuar como engenheiro mecânico. Então, respondendo a sua pergunta, você consegue exercer uma função com facilidade? Se depende se você acha que facilidade é você estudar ainda partes do que você não conhece, ir atrás, buscar conhecimento e começar a exercer, sim, acaba sendo de forma fácil. Na verdade, é mais rápida porque você já é engenheiro, então você tem essa base comum, mas você precisa, sim,
ter o conhecimento teórico da parte mecânica para estar atuando como engenheiro mecânico. Próxima pergunta. Como se sentiria se você responsável por uma construção e essa construção desabasse, matando muitas pessoas inocentes? Pessoal, isso a gente já viu vários casos que isso acontece. Isso não é normal, tá? Isso daí é uma irresponsabilidade em que o engenheiro deve ser punido juridicamente por isso, porque foi um erro da engenharia. Algum erro ele cometeu. Então, como você se sente? Você tem que se sentir péssimo. Você tem que se sentir culpado. Sim, porque você é responsável. E aí, por isso que a gente fala, a qualidade da formação, dos estudos do engenheiro, dependem de cada um. Depende de você estudar com qualidade, aprender a teoria, porque você vai aplicar esses conhecimentos na prática depois. E a engenharia impacta diretamente na vida, assim como foi feita essa pergunta. Então, você é sim responsável pela vida das pessoas. Não só falando aqui da engenharia civil, mas se você é um engenheiro de alimentos, se você é um engenheiro elétrico, eletricista, na verdade, se você é um engenheiro químico, independente da engenharia que você atua, o seu trabalho está diretamente ligado à sociedade. Então, por isso que o engenheiro tem que ter conhecimento, tem que saber aplicar esses conhecimentos para resolver os problemas. E se ele cometeu algum erro, ele tem que ser punido. Simples assim. Qual a maior dificuldade para se formar na engenharia? Eu digo assim que não só na engenharia, mas todos os cursos, a maior dificuldade é administrar seu tempo. Você precisa saber administrar seu tempo para você se formar. Você precisa ter uma rotina de estudos diário, você precisa saber entregar as coisas no prazo, você ter todo um calendário de estudo e atender os prazos que a universidade te demanda. Assim, então isso parece ser simples, mas você administrar seu tempo é algo difícil, porque você tem que administrar o seu trabalho, às vezes até com um curso de inglês e espanhol, com a sua faculdade e com as tarefas da faculdade fora do seu fora do ambiente da universidade mesmo, da sua aula. Então, sim, a maior dificuldade é essa. A maior dificuldade é você ter uma gestão de tempo eficiente para você conseguir acompanhar todos os estudos, porque uma vez, eu falo isso, é muito interessante, uma vez que você começa a estudar uma matéria dentro da engenharia, se você não estuda e não faz as atividades como deve, isso vai virando uma bola de neve, porque a engenharia a gente vai começar por uma parte e depois a gente vai evoluindo para um sistema completo, que aqui, o entendimento daquela parte pode influenciar no entendimento do projeto como um todo. Então, sim, a maior dificuldade é você ter uma gestão de tempo para que isso não vire uma bola de neve e você não consiga entender o todo no fim do semestre ou no fim da matéria. Recebi aqui também diversas perguntas sobre se envolve muita física, matemática no curso de engenharia. Você não precisa ser um craque da física e da matemática para você optar por engenharia, mas você precisa sim, talvez gostar um pouco disso, de resolver esses problemas matemáticos e físicos, porque isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento no raciocínio lógico e na resolução de problemas. Então, na engenharia você vai encontrar sim, não vou mentir para vocês, você vai encontrar sim muita coisa relacionada à física e matemática, muitas vezes aplicada a uma área de conhecimento que você mais gosta. Então, no meu caso, na elétrica, eu via muita física e matemática, mas em outras áreas, como civil, por exemplo, você precisa entender, sim, os fenômenos físicos para você fazer o correto dimensionamento de uma casa, de um projeto, de um edifício, enfim. Então, sim, você precisa saber, tá? Não vou mentir para vocês. Uma outra pergunta aqui que eu recebi que eu achei bem interessante. Como você descobriu que queria fazer engenharia? Isso é uma pergunta muito legal e como eu falei para vocês, o engenheiro é curioso. Então, eu sempre fui curioso, eu sempre quis saber como as coisas funcionavam. Eu sempre busquei entender como tudo funcionava, que seja como uma lâmpada funciona, como um gerador de energia elétrica funciona, como que uma rede elétrica funciona. Então, eu sempre quis saber sobre isso e sempre fui buscar informação sobre isso. Então, eu descobri que gostava muito dessa curiosidade, me despertava
sempre essa curiosidade muito grande de entender como as coisas funcionavam. E aí, por isso, acabei encontrando na engenharia uma forma de eu sanar essas dúvidas e, na verdade, até conseguir entender um pouco mais dos fenômenos do nosso dia a dia, da nossa sociedade, e como que eu posso utilizar desses fenômenos para ajudar ainda mais no desenvolvimento da nossa sociedade e maior qualidade de vida. Uma outra pergunta aqui que apareceu, eu já até comentei sobre isso também na apresentação, mas eu acho muito importante reforçar aqui para vocês, que é como escolher qual área da engenharia você quer atuar. Isso é muito importante, sim, porque é algo que você vai acabar definindo aí por pelo menos 4 anos dentro do seu curso de 5 anos, ou por 5 anos dentro de um curso de 6 anos de engenharia. Então, é muito tempo e você precisa escolher isso, né? É mandatório, você não consegue ficar fazendo engenharia de forma geral, você precisa entrar em dessas especializações. Você precisa entender o seu porquê primeiro, assim como eu falei, entenda o seu propósito, qual é o seu propósito e qual a área de atuação você gostaria de atender. Por exemplo, eu trago o meu caso, eu sempre gostei muito da parte de geração de energia. Eu acho importante, eu sempre quis e me perguntava por que hoje ainda no Brasil tem pessoas que não têm energia elétrica nas suas casas. Então isso é um problema que me incomodava e me incomoda ainda muito hoje. E eu gosto dessa área, gosto de estudar sobre energia elétrica, gostava de estudar sobre iluminação. Então eu busquei esse meu propósito de resolver problemas da parte elétrica no curso de engenharia elétrica. Entender para mim é um pouco mais sobre energia e energia elétrica e engenharia elétrica está muito relacionado ao meu propósito de vida, que é buscar ajudar as pessoas com energia, por exemplo. Mas aí vai muito do que qual é o seu propósito, qual é a sua vontade e sua área de que você mais gosta de atuação. Como eu disse, a engenharia hoje é muito ampla, tem vários campos de atuação, então você precisa identificar isso primeiro para você saber qual engenharia você vai optar. Pergunta muito interessante. No atual momento do mercado de trabalho, qual é a área de engenharia que mais se destaca? Você vê crescimento dessa área para os próximos anos? Pessoal, eu vejo o seguinte, temos sim algumas tendências, acho que isso não é uma verdade absoluta, mas a gente vê sim um crescimento muito grande, principalmente aos assuntos ligados à computação, à informação, a dados, então engenharia de computação, engenharia de software, são alguns que estão bombando, mas por outro lado a gente também tem engenharia florestal, engenharia ambiental, que são outros ramos que estão crescendo muito, tudo que está relacionado a novas tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias, são ramos que vão crescer muito, tá? Então, a gente existe um termo que a gente fala de sociedade 5.0. Se vocês não conhecem esse termo, pesquisem, é muito interessante. E o que fala sociedade 5.0? É a aplicação de tecnologias para a resolução de problemas da sociedade. Né? Então, a gente fala de algumas tecnologias que a gente já aplica na indústria, né? No que a gente fala de indústria 4.0, e a sociedade 5.0 é usar essas tecnologias, mas na resolução dos problemas da sociedade e não mais da indústria. Então, tudo que está relacionado a, assim, eletrificação, a gente vê uma mudança muito grande ali dos carros, saindo de carros mecânicos de motor a combustão para indo para carros elétricos. Por quê? Porque isso está impactando diretamente no meio ambiente, né? Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, esse tipo de transação de pensamento, né, de um carro mecânico para um carro elétrico, são áreas, vocês têm que pensar nisso para identificar quais áreas que vão crescer, que são as próximas tendências. Até mesmo carros autônomos. Dentro de um carro autônomo, a gente não tem só a parte de elétrica, a gente tem a parte de inteligência do carro, inteligência artificial, parte de software, parte de dados. Então, todos esses ramos da engenharia que estão ligados a essas novas inovações para a resolução dos problemas da sociedade são a grande tendência, tá? Então, por isso que eu comentei também da florestal, da ambiental, que são assuntos e temas que muitas pessoas estão interessadas, muitas pessoas estão de olho nesses assuntos para como a gente ter um desenvolvimento sustentável para o nosso país, né, e para o nosso planeta. Uma pergunta aqui, pessoal, última pergunta para a gente finalizar, que eu achei extremamente pertinente e interessante, do que você se orgulha em seu trabalho? Isso ali pensando na engenharia. Pessoal, o que me orgulha no meu trabalho, eu trabalho, como eu disse para vocês, para a indústria, tá? No fomento da indústria, no fomento da digitalização, indústria 4.0. O que eu me orgulho no meu trabalho é
ajudar as empresas e a indústria nacional no seu desenvolvimento sustentável, no seu desenvolvimento para se tornar cada vez mais competitivo com outras empresas, não só nacionais, mas também internacionais, no desenvolvimento do nosso país. Isso é o que mais me orgulha. O meu trabalho é motivado principalmente pelo desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da nossa sociedade, de forma que implementemos tecnologias no nosso dia a dia para resolver nossos problemas do cotidiano. Isso é o que mais me motiva. E ver as pessoas utilizando dessas tecnologias das quais eu trabalho, das quais eu comercializo, e resolvendo os problemas dela, e trazendo uma visão de agilidade, de transparência para o seu negócio, é o que mais me traz orgulho no meu trabalho. Tá bom? Então, pessoal, eu queria terminar por aqui essa apresentação. Tem outras perguntas, eu estou disponível para respondê-las para vocês, tá? Fiquem à vontade. Eu esqueci de colocar meu e-mail, mas o e-mail é lucas_nevado@hotmail.com. Fiquem à vontade para me passar um e-mail, entrar em contato comigo e a gente vou responder as dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvida em alguma engenharia em específico, eu também posso auxiliá-los nesse sentido, tá? Eu acabei não tratando aqui das engenharias específicas, porque cada um hoje tem muitas engenharias, cada um tem um interesse maior por uma engenharia, então busquei trazer um punhado geral para vocês e posso tirar essas dúvidas individualmente. Mas, pessoal, queria agradecer muito aqui a atenção, o interesse em engenharia. Se você tem interesse em engenharia, tenho certeza que você já está tomando uma decisão certa na sua vida, que é você ajudar as pessoas. Você tem esse propósito de ajudar as pessoas a resolver problemas, você com certeza está buscando o curso certo na engenharia. Legal? Pessoal, se cuidem. Espero que tenham gostado da apresentação. Grande abraço.